Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo vídeo da terceira unidade da disciplina de Legislação Ambiental aplicada à gestão para o curso de Tecnologia em Gestão Ambiental. Nesse vídeo, nós temos aqui a presença do nosso convidado, Dr. Eliud Blanco, que é advogado, professor e mestre em Direito pela Universidade Bicentenária de Aragua. Seja muito bem-vindo aqui aos nossos estudos, à nossa gravação, professor. É uma honra também estar aqui presente, podendo estar trocando ideias. E falando aqui nessa nossa unidade, a gente está trazendo o tema de responsabilidade civil e as relações jurídicas. A gente sabe que as relações jurídicas entre as partes, dentro de algum contexto, elas podem gerar algum tipo de dano. Mas num contexto aqui ambiental, como é que a gente pode pensar esse dano ambiental? O que é um dano ambiental, professor? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, estar aqui na presença do futuro do Brasil, e é um prazer, ou mais do que um prazer, compartilhar conhecimento. O dano ambiental, ele pode ser definido como qualquer alteração negativa que impacte ao meio ambiente, que prejudique as atuais gerações ou futuras gerações. O dano ambiental, ele pode ser classificado em direto e indireto. Direto, vou colocar um exemplo, que são aqueles que impactam diretamente o meio ambiente, como, por exemplo, a poluição de um rio, e o indireto, que não é mais do que uma consequência, que seria, no caso, as doenças produzidas por aquela poluição, que afeta indiretamente ao meio ambiente, pela sua consequência, e afeta a qualidade de vida das pessoas e a sua saúde. Exatamente. E aí a gente tem já uma grande repercussão, porque não passa só a afetar exclusivamente o ambiente, mas sim as pessoas que, dependendo do tipo de poluição que venha ocasionar, isso pode trazer impactos na sua saúde, nas suas relações de trabalho. E claro, a gente está tratando aqui de relações jurídicas e o nosso foco aqui na responsabilidade civil. O que de fato é essa responsabilidade civil aqui? Bom, a responsabilidade civil não é mais do que aquela propriamente dito, como o senhor falou, responsabilidade civil daqueles que geram aquele impacto negativo ao meio ambiente. A responsabilidade civil do meio ambiente, ela possui umas características elementais, como, por exemplo, a responsabilidade ela é objetiva, sim, mas também ela é solidária. Por que ela é objetiva, professor? Ela é objetiva devido à teoria do risco integral, porque é óbvio, objetiva, sempre falo com os alunos que quando ouçam falar da objetividade, tragam na sua mente o óbvio, não precisa demonstrar, porque ele está típico na norma. Então, se está típico na norma, é objetivo. Porém, a teoria do risco integral, ela trouxe uma interpretação, inclusive o próprio STJ já pacificou esse entendimento, em que não precisa demonstrar a culpabilidade do agente causador daquele dano. Por exemplo, o agente cometeu um crime sem diretamente ter culpa. Nem por caso fortuito ou de força maior, ele não vai ser poupado, e nem sequer alegando uma culpa exclusiva da vítima. Então, essa teoria do risco integral traz uma interpretação moderna através do direito contemporâneo, e o STJ assim o definiu, para pacificar esse entendimento, e dessa forma, aqueles que são responsáveis, mesmo que indiretamente, daquele fato, possam ser responsabilizados e eles possam indenizar a natureza, porque não se trata de punir. Aqui não estamos falando de uma punição, um caráter punitivo, porque o próprio STJ já se manifestou em razão disso, e ele disse o quê? Que a matéria punitiva é do direito penal e do direito administrativo. O direito ambiental é a indenização, essa responsabilidade civil, por exemplo, as indenizações, para serem inseridas no meio ambiente, para recuperar, para tentar restituir
aquele estado em que se encontrava o meio ambiente antes de ser poluído. Perfeito. E aí a gente tem esses grandes elementos, né? O professor pontuou e trouxe a responsabilidade civil em matéria ambiental dentro do contexto da objetividade, que é isso, que independente de culpa, né, não vai ser analisado o cenário culpa, e sim a responsabilidade civil objetiva. E aí, a partir disso, a gente tem o dano, tem o fato, né, tem aqueles que são o nexo de causalidade, e que aí há a apuração da responsabilidade civil. Né? Ou seja, se você está ali como um empreendedor e causou algum tipo de poluição, não vai ser analisado o elemento culpa, e sim, objetivamente, ele passa a responder. E aí traz, né, como as formas de reparação, que é um desses casos, a reparação in natura, né, ou o investimento, né, dessa pecúnia, né, dessa indenização, na questão de programas, né, e de políticas ambientais, no fortalecimento de programas de educação ambiental, para que justamente a população possa compreender, né, a importância do ambiente e do seu cuidado, da sua preservação. Né? E, professor, como é que a gente pode trazer isso em exemplos, né, dentro dessa questão da responsabilidade civil ambiental? Sim, eu vou colocar um exemplo, não vou fazer menção da empresa, Sim. né, mas é um processo em que ela foi responsabilizada por meio da aplicação desse novo entendimento, né, contemporâneo, até a teoria do risco integral, que não é tão novo, mas é aplicado atualmente, em que houve uma poluição que trouxe como consequência, derivado dessa empresa, mas não houve uma definição exata da responsabilidade do sujeito X, Y ou Z. Sinal que o local em que se encontrava aquela empresa, houve uma poluição. E os desfeitos, os resíduos que foram encontrados, né, a presunção era que eram oriundos daquela empresa. Não se sabia quem era o responsável, porém, o entendimento foi de que não vai ser debatida a questão da responsabilidade pelo fato de saber ou não, né, quem é o sujeito, né, e se não o local e quem é responsável pelo local. Então, ali estamos em presença da teoria do risco integral. Se o senhor tem uma licença para aquela determinada área, você é responsável. Então, exato, procuram a responsabilidade, né, no caso da empresa, de acordo com a teoria do risco integral, né, e as alegações de culpa exclusiva da vítima, houve a responsabilidade, a alegação de caso fortuito, de força maior, ali nesse caso, não há. Né? Aí a aplicação da teoria do risco integral, e essa pessoa que é responsável por aquela licença dentro daquele local que foi poluído será responsável. Seria um exemplo prático, né, para que os alunos, né, levem em consideração e tenham uma boa imagem do que tange a essa pergunta. Exato. E é interessante, se mencionou justamente sobre os tipos desse dano, né, os danos diretos e indiretos. A gente pode trazer também como exemplo, no caso de uma empresa que venha ocasionando algum tipo de poluição, né, por lançamento, né, de efluentes num determinado rio, num determinado córrego ou no igarapé, e que venha a poluir aquela população que venha a consumir aquela água que está relativamente poluída, não está nos padrões de consumo. Os danos indiretos que venham ocorrer naquela pessoa pode sim buscar a reparação, e aí tipicamente a reparação civil, né, nos moldes que a gente conhece, diretamente para a empresa. Né? Diferente de uma ação coletiva, né, de uma ação civil pública ali imposta, né, pelo Estado para avisar, tentar reparar ali o meio ambiente, reparar ali as condições para que aquele rio possa ter, aquele espaço, aquele lugar, condições ali de trafegabilidade, da vida natural, de todo o contexto ali aquático que está imposto. Né? Então, e aí, professor, também se acrescenta a questão da solidariedade, né? É responsabilidade solidária. Não importa quem for a entrar com uma ação, ela vai entrar com uma ação, vai ajuizar uma ação e vai responsabilizar a quem tenha parte no assunto, seja o sujeito A, B ou C. Não importa, porque a responsabilidade ela é solidária. Tanto pode processar
o sujeito A, quanto B, quanto C, ou quanto todos de forma mancomunada. Exato. Então, nós agradecemos, né, a presença aqui, posso dizer, do meu amigo Eliúde Blanco, amigo já de uma longa data, que veio contribuir aqui para a nossa disciplina de legislação ambiental aplicada à gestão, que no curso de tecnologia superior em gestão ambiental, nessa terceira unidade, referente sobre relações jurídicas e responsabilidade civil em matéria ambiental. Para caso vocês tenham algumas dúvidas, continuem interagindo no ambiente virtual, mandando as suas dúvidas, suas questões, que com certeza a gente vai estar respondendo aí com o maior prazer. Muito obrigado.